Tudo começou há uns 3 anos, quando eu e Cira decidimos sair da capital. A gente morava num apartamento pequeno, barulho o dia todo, trânsito, aquela vida que muita gente conhece. Eu trabalho com TI, posso fazer quase tudo de casa. E ela é artesã, então a mudança para um lugar mais calmo era um plano antigo. Depois de muita procura, achamos um sítio pequeno, coisa de uns 2 alqueires, numa cidadezinha do interior chamada apenas de O Distrito. Ficava a uns 40 quilômetros da cidade maior mais próxima. O preço era bom, a casa principal era antiga, mas bem conservada, e o terreno era exatamente o que a gente queria. Um pouco de pasto, uma área de mata nos fundos e um pomar descuidado. Quando fomos fechar o negócio, o antigo dono, um senhor já bem idoso que estava se mudando para perto dos filhos, nos apresentou ao caseiro. O nome dele era Nilo. Ele devia ter uns 70 e poucos anos, talvez mais. Era um homem baixo, muito magro, de pele queimada de sol e com umas mãos que pareciam feitas de raiz de árvore. Ele morava numa casinha simples, mas arrumada, perto do portão de entrada do sítio. O antigo dono nos disse que Nilo já estava ali há mais de 30 anos. Ele conhecia cada palmo daquelas terras, cada árvore, cada bicho. Era quieto, falava o mínimo necessário e tinha um jeito meio permanente, como se fizesse parte da paisagem. Decidimos mantê-lo claro. Era o certo a se fazer e, para ser honesto, a gente não entendia nada de cuidar de um sítio. Nos primeiros meses, nossa rotina e a de Nilo corriam em paralelo. A gente acordava com o barulho do galo dele, via ele sair com as ferramentas para cuidar da cerca ou do pomar, e no fim da tarde ele voltava para a casinha dele. Ele não era de muita conversa. Dava bom dia, boa tarde, e só falava mais se a gente perguntasse alguma coisa específica sobre a propriedade. Seu Nilo, aquela bomba d'água faz um barulho estranho, é normal? E ele respondia, sempre fez. E era isso. Ele tinha umas manias, uns hábitos que nunca mudavam. Todo santo dia, por volta das 6 da tarde, quando o sol sumia atrás do morro, ele acendia um lampião a querosene. A gente até achava curioso, porque ele tinha eletricidade na casa dele, mas ele preferia o lampião. Depois de acender, ele fazia uma ronda. Saía da casinha dele com o lampião na mão e caminhava devagar por toda a propriedade. Passava pelo galinheiro. Ia até a porteira dos fundos, perto da mata. Voltava pelo pasto. Conferia a bomba d'água e o pequeno depósito de ferramentas. A gente via a luz amarelada do lampião se movendo na escuridão. Um ponto de luz que subia e descia devagar, balançando no ritmo dos passos dele. Durava uns 40 minutos essa ronda. Depois, a luz voltava para a casinha dele e se apagava. Era como um relógio. A gente sabia que o dia tinha acabado quando a ronda do seu Nilo terminava. A gente se acostumou com aquilo. E luzinha amarela passeando no escuro era parte da nossa noite. Trazia uma sensação de que tudo estava em ordem. Passou 1 ano e meio assim. A gente já estava totalmente adaptado à vida no sítio. Eu trabalhava no meu escritório, Cira no ateliê dela, e Nilo cuidava de tudo do lado de fora. Um dia, numa terça-feira, a gente achou estranho não ver ele pela manhã. O galo cantou, o sol subiu e nada. Fui até a casinha dele, chamei e ninguém respondeu. A porta estava só encostada. Entrei e encontrei ele na cama. Parecia que estava dormindo. Tinha falecido durante a noite. O médico da cidade vizinha veio, atestou a morte por causas naturais, coisa da idade. Ele não tinha família, ninguém que a gente soubesse. Os vizinhos mais antigos comentaram que ele veio de longe, muitos anos atrás, e nunca falou do passado. Nós cuidamos de tudo, do enterro simples no cemitério do distrito. Foi um dia estranho, silencioso. A casinha dele ficou vazia.
Nas primeiras semanas, a ausência dele foi muito sentida. Era esquisito não ver a figura magra dele de chapéu andando pelo terreno. Era mais esquisito ainda o silêncio. A gente que teve que aprender a cuidar das galinhas, a ligar a bomba, a consertar uma cerca. A noite, principalmente, era diferente. Sem a luz do lampião fazendo a ronda, a escuridão parecia mais densa, mais completa. O sítio parecia maior e mais vazio. A primeira vez que aconteceu foi mais ou menos um mês depois da morte dele. Era uma noite de sábado. Eu estava na sala vendo um filme com as luzes apagadas. A TV ficava de frente para uma janela grande que dava para a varanda e para o quintal. Durante uma cena mais escura do filme, a tela ficou quase preta por um segundo. Nesse instante, vi um reflexo na tela. Não era o meu reflexo, nem o da Cira, que estava no sofá ao meu lado. Foi rápido, um vulto passando do lado de fora, na área do quintal. O que me chamou a atenção foi um ponto de luz amarelada, baixo, que se movia junto com o vulto. Pensei que fosse um vizinho, algum carro passando na estradinha de terra lá longe, mas não fazia sentido. A luz era fraca, como a de uma vela ou um lampião. Pulei do sofá e fui até a janela. Olhei para fora. Não tinha nada. Escuridão total, só o som dos grilos. Cira perguntou o que foi. Eu disse que achei ter visto alguma coisa. Não dei muita importância, pensei que fosse um truque de luz. O reflexo de alguma coisa de dentro da sala na tela da TV. Umas 2 semanas depois, aconteceu de novo. Desta vez foi Cira. Ela estava no banheiro escovando os dentes antes de dormir. O espelho do banheiro é grande, fica em cima da pia. Ela me contou depois, de um jeito muito calmo, objetivo. Disse que enquanto olhava para o próprio rosto no espelho, viu por cima do ombro um reflexo atrás dela. Era a imagem de um homem parado no batente da porta do banheiro, segurando um lampião aceso. A descrição dela foi precisa. Um homem baixo, de chapéu, com a luz amarelada iluminando o chão perto dele. Ela disse que não sentiu medo. Foi mais uma surpresa, uma estranheza. Instintivamente ela se virou. Não tinha ninguém na porta. O corredor estava vazio e escuro. Ela voltou a olhar para o espelho e o reflexo também não estava mais lá. Ela veio para o quarto e me contou. A voz dela era firme, não tinha choro nem histeria. Ela só estava relatando um fato. Laerte, eu vi uma coisa no espelho. Parecia o seu Nilo. Quando ela falou, eu senti um frio na barriga, porque a descrição batia com o que eu tinha visto refletido na tela da TV. A figura de um homem e a luz amarelada. Contei para ela o meu incidente. Ficamos um tempo em silêncio processando. Não tentamos buscar explicações, nem falamos em fantasma ou coisa do tipo. A gente só constatou que nós dois vimos algo parecido, em momentos diferentes. Decidimos não comentar mais sobre isso, deixar para lá. Talvez fosse o estresse, a saudade, a nossa cabeça nos pregando peças. Mas não parou. Os eventos começaram a ficar mais frequentes e sempre da mesma forma, através de reflexos. Eu estava na cozinha, de noite, lavando um copo. A janela da pia, durante a noite, vira um espelho escuro. Eu vi claramente o reflexo dele passando lá atrás, no quintal. A silhueta magra, o andar lento, o balanço do lampião na mão direita. Eu olhava para fora e não havia nada. Apenas o breu. Cira o viu no reflexo do micro-ondas desligado. Estava preparando um chá e viu a imagem dele passar atrás dela, cruzando a cozinha. Ela se virou e a cozinha estava vazia. Nunca era uma aparição direta. Nunca o vimos com nossos próprios olhos, apenas o reflexo dele. Em janelas, espelhos na tela da TV ou do computador desligado, na superfície polida de um móvel de madeira escura, até numa panela de inox que estava pendurada na parede.
E era sempre a mesma cena. Nilo, com suas roupas de trabalho, seu chapéu, caminhando devagar, segurando o lampião. O rosto dele nunca era nítido. Era mais a forma geral, a silhueta que a gente conhecia tão bem. Ele nunca olhava para nós. Estava sempre de perfil passando, como se estivesse no meio da sua ronda noturna. O mais estranho era a luz do lampião. No reflexo ela era viva, amarela, trêmula. Mas quando olhávamos para o local real, não havia fonte de luz alguma. Começamos a testar as coisas de forma metódica. Quando um de nós via o reflexo, o outro ia imediatamente para fora com uma lanterna potente para ver se havia alguém. Nunca encontramos ninguém. Nenhuma pegada, nenhum sinal. Os cachorros que tínhamos, 2 vira-latas que dormiam na varanda, nunca latiam. Eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Isso era o que mais nos intrigava. Se houvesse alguém de fato andando pelo quintal, os cachorros fariam um escândalo. Certo dia, eu estava trabalhando no meu escritório. A janela fica de frente para a estradinha de acesso ao sítio. Era fim de tarde, umas 5:30. A luz já estava diminuindo. Eu desviei o olhar da tela do computador por um instante e olhei para a janela. No vidro, vi o reflexo dele. Mas desta vez foi diferente. Ele não estava passando. Estava parado, perto do portão de entrada, de costas para a casa, como se estivesse olhando para a estrada. O lampião estava no chão ao lado dele. Fiquei observando o reflexo por uns 10 segundos. Era nítido. Então, levantei a cabeça e olhei diretamente para o portão. Não tinha ninguém lá. O portão estava fechado e o espaço em volta vazio. Quando voltei a olhar para o reflexo na janela, ele também não estava mais lá. Isso começou a se tornar parte da nossa rotina. A gente não se assustava mais, no sentido de gritar ou sair correndo. Era mais uma sensação constante de estranheza, de que algo estava fora do lugar. A gente se acostumou. Às vezes, Cira estava na sala costurando e dizia, sem levantar a cabeça, "Ele passou agora na janela da sala." Eu respondia da cozinha, "Eu sei, vi pelo reflexo na porta do armário." Era assim, factual. Não havia mais o que discutir. Decidimos tirar o espelho grande do nosso quarto. Pensamos que talvez, com menos superfícies refletoras, os eventos diminuíssem. Colocamos o espelho no depósito de ferramentas. Não adiantou. Naquela mesma noite eu estava no carro, manobrando para guardar na garagem. Olhei pelo retrovisor interno e o vi. O reflexo dele estava no banco de trás do carro, sentado, olhando para a janela, com o lampião apagado no colo. Gelei. Foi a primeira vez que o vi dentro de um espaço nosso. Freiei o carro, me virei para olhar o banco de trás, vazio. Olhei de novo no retrovisor e o reflexo tinha sumido. O pior foi a vez do espelho do depósito. Cira precisou pegar uma furadeira e foi até lá. O depósito é escuro, só tem uma lâmpada fraca. O espelho que tiramos do quarto estava encostado na parede dos fundos, coberto com um lençol velho. Ela disse que quando entrou, sentiu o cheiro. Um cheiro muito específico que a gente associava a ele. Uma mistura de terra úmida, fumo de rolo e querosene. O cheiro estava forte lá dentro. Ela pegou a furadeira e, quando estava saindo, olhou para o espelho. O lençol tinha escorregado um pouco e, numa fresta do vidro, ela viu o reflexo dele. Ele estava em pé no meio do depósito, de frente para ela, olhando diretamente para o espelho. E, segundo ela, pela primeira vez, ele não estava segurando o lampião. O lampião estava no chão, aceso. O reflexo dele levantou uma mão lentamente e tocou a superfície do espelho por dentro. Cira disse que largou a furadeira e saiu de lá. Não correu, apenas andou rápido. Fechou a porta e voltou para casa. Ela me contou isso com a voz completamente neutra. Naquela noite fui até o depósito. O cheiro tinha sumido. Acendi a luz
e olhei o espelho. O lençol estava cobrindo-o completamente do jeito que deixamos. A gente nunca pensou em se mudar. O sítio era nossa casa. E, de certa forma, o que acontecia não era ameaçador. Era só errado, inexplicável. Não havia som, não havia interação direta. Era apenas um eco visual, preso em superfícies refletoras. Um registro de uma rotina que não existia mais. Tentamos uma coisa. Compramos um lampião exatamente igual ao dele numa loja de antiguidades. Numa noite, acendi o lampião e refiz o caminho exato da ronda que ele fazia. Caminhei devagar, passei pelo galinheiro, pela porteira dos fundos, voltei pelo pasto. Cira ficou me observando da janela da cozinha. Quando terminei e voltei para casa, perguntei a ela: "E aí?" Ela balançou a cabeça. "Nada. Só vi você andando com o lampião." Naquela mesma noite, mais tarde, estávamos na cozinha e vimos o reflexo dele na janela escura. Ele estava fazendo a ronda dele com o lampião dele. Nossa tentativa não mudou nada. Era como se existissem duas versões da mesma realidade, e uma delas só aparecesse em reflexos. O tempo foi passando. Faz quase 2 anos que convivemos com isso. E acontece talvez 2, 3 vezes por semana. Às vezes, ficamos umas semanas sem ver nada. E quando pensamos que acabou, ele aparece de novo. No reflexo da poça d'água depois de uma chuva forte. No vidro do box do banheiro, embaçado pelo vapor. Uma vez, eu estava calibrando o pneu do carro e o vi na calota cromada. Sempre a mesma figura silenciosa, fazendo sua ronda. A casinha dele continua lá, fechada. De vez em quando eu vou lá, abro as janelas para arejar. As coisas dele ainda estão lá dentro. A cama arrumada, as poucas roupas no armário, as ferramentas encostadas na parede. O lampião dele não está lá. A gente nunca encontrou o lampião original. Procuramos em tudo depois que ele morreu. Na casa, no depósito, em toda a propriedade. Ele simplesmente não estava em lugar nenhum. Outro dia, um amigo nosso da cidade veio nos visitar, passou o fim de semana aqui. Ele não sabe de nada, claro. No domingo à noite, estávamos na varanda conversando. Ele estava de costas para a porta de vidro da sala. Eu estava de frente para ele. Enquanto ele falava, eu vi no reflexo do vidro atrás dele a figura de Nilo passar devagar, cruzando a sala, com a luz do lampião balançando. Eu não mudei de expressão. Continuei prestando atenção no que meu amigo dizia. Ele não percebeu nada. O reflexo passou e sumiu. A vida continuou. É assim que vivemos agora. Com um morador extra que só existe em reflexos. Ele não nos incomoda. Nós não o incomodamos. Ele faz a ronda dele e nós vivemos a nossa vida. A gente só evita olhar por muito tempo para superfícies espelhadas durante a noite. Não por medo, mas por um tipo de respeito, talvez. Ou só porque, depois de um tempo, você se cansa de constatar o impossível. Ele está lá, a gente sabe. E é só isso, um fato. O caseiro ainda cuida do sítio, ou pelo menos o reflexo dele. Eu nasci e fui criado na zona rural de Santo Antônio da Alegria, interior de São Paulo. Minha família tem uma fazenda de café lá, coisa que veio do meu bisavô. Não é uma propriedade grande, mas sempre deu para viver. A nossa terra faz divisa com outra fazenda, que também era de uma família antiga da região. A divisa entre as duas propriedades é marcada por um riacho pequeno, que na época de seca fica bem baixo, mas que na cheia corre com força. Cortando esse riacho existe uma ponte. Não é uma ponte oficial do município. Foi construída pelos nossos avós lá para os anos 60. É uma ponte simples, com bases de concreto e um tablado de pranchas grossas de madeira, larga o suficiente para passar uma caminhonete ou um trator pequeno. Ela sempre esteve ali. Para nós,
era só parte da paisagem, um atalho para ir de uma propriedade a outra ou para chegar mais rápido na estrada de terra principal. Durante toda a minha infância e juventude, eu passei por aquela ponte incontáveis vezes. De dia, de noite, a pé, de bicicleta, de carro. O som das pranchas de madeira rangendo sob o peso era familiar. O cheiro de umidade que vinha do riacho, a visão do bambuzal que crescia na margem da terra dos vizinhos. Nunca houve nada de especial ou estranho nela. Era só uma ponte de madeira. O dono da fazenda vizinha era um senhor chamado Inácio. Meu pai Lázaro e ele se conheciam a vida inteira. Não eram amigos de frequentar a casa um do outro, mas tinham um respeito mútuo, de vizinhos que compartilham a mesma vida, os mesmos problemas com chuva, com praga, com preço de saca de café. Eram homens de pouca conversa, ambos na casa dos seus 70 e tantos anos. A rotina deles era praticamente a mesma: acordar antes do sol, cuidar da lavoura, consertar o que precisava ser consertado e, no fim do dia, sentar na varanda. Há cerca de 10 anos, essa rotina começou a mudar. Meu pai adoeceu. Foi um processo rápido, um câncer agressivo. Em menos de 6 meses, ele se foi. Foi um baque para a família, claro, mas lidamos com a situação de forma prática, como ele gostaria. O enterro foi no cemitério da cidade e a vida na fazenda precisava continuar. Eu e meu irmão mais novo assumimos a administração. Uns 4 meses depois da morte do meu pai, recebemos a notícia de que o senhor Inácio também tinha falecido. Um infarto durante o sono. Foi outra perda sentida na região. 2 patriarcas, 2 homens que representavam a história daquele lugar, indo embora em um intervalo tão curto de tempo. A fazenda dele ficou sob os cuidados do filho, que morava em Ribeirão Preto e vinha nos fins de semana para ver como as coisas estavam. Foi depois disso, talvez 1 ou 2 meses após a morte do Inácio, que as coisas na ponte começaram a ficar diferentes. A primeira pessoa a notar foi um dos nossos funcionários, um rapaz que trabalha conosco há muitos anos. Ele estava voltando para a casa dele, que fica do outro lado da nossa propriedade. Já era noite, por volta das 8. Ele passou pela ponte de moto, como fazia todos os dias. No dia seguinte, ele comentou comigo, de passagem: "Seu Iago, o senhor não achou que o tempo deu uma virada estranha ontem à noite? Passei na ponte e chegou a me dar um arrepio, um frio que não era do sereno. Eu não dei muita atenção. Achei que era só uma impressão dele. A primeira vez que eu mesmo senti foi numa noite de quinta-feira. Eu precisei ir até o galpão para buscar uma peça para a colheitadeira e decidi cortar caminho pela ponte. Era uma noite normal de inverno, fria, mas sem vento. O céu estava limpo, estrelado. Caminhei até a entrada da ponte. No momento em que pisei na primeira prancha de madeira, a temperatura mudou. Não foi uma mudança gradual, foi instantânea. Era como entrar numa câmara frigorífica. O ar ficou gelado, denso, e o frio parecia penetrar na roupa. Eu sentia na pele, no rosto, nos ossos. Achei estranhíssimo. Parei no meio da ponte. O frio era intenso. Olhei em volta para o céu, para o mato. Nada, nenhum sinal de vento ou neblina. Continuei andando e assim que meu pé tocou a terra do outro lado, o frio sumiu. A temperatura voltou ao normal da noite. A mesma sensação de antes. Voltei, pisei na ponte de novo. O frio estava lá. Saí da ponte. O frio sumia. Repeti isso umas 3 ou 4 vezes. Era um fenômeno localizado, restrito ao exato comprimento da ponte. Não tinha explicação lógica. Comecei a prestar mais atenção. Comentei com meu irmão e ele resolveu testar. Foi lá à noite e sentiu a mesma coisa. Uma queda de temperatura brusca e inexplicável, apenas sobre o tablado de madeira. Não acontecia durante o dia, apenas depois que o sol se punha. Mas isso era só o começo. Uma semana depois, tivemos o segundo fenômeno. Minha mãe,
que raramente sai de casa à noite, precisou ir levar um remédio para uma comadre que mora numa casa depois da propriedade do Inácio. Eu me ofereci para ir, mas ela insistiu, disse que queria conversar um pouco. Ela foi com a nossa caminhonete. Era por volta de umas 9 da noite. Ela demorou mais do que o esperado para voltar. Quando chegou, estava quieta, com uma expressão estranha. Perguntei se estava tudo bem. Ela só respondeu que estava cansada e foi dormir. No dia seguinte, no café da manhã, ela contou. Disse que na volta, ao passar pela ponte, sentiu não apenas o frio, mas outra coisa, um peso. Ela descreveu como se o ar tivesse ficado mais grosso, mais pesado, difícil de respirar. E junto com isso, uma sensação de cansaço extremo, uma letargia que tomou conta do corpo dela. Ela disse que os braços ficaram pesados no volante, as pernas pareciam de chumbo. Ela só queria parar o carro e dormir ali mesmo. A sensação foi tão forte que ela teve que se esforçar muito para continuar acelerando e sair da ponte. Assim que as rodas da caminhonete saíram da madeira, o sentimento desapareceu completamente. Ela se sentiu normal de novo. A partir daí, os relatos se tornaram mais comuns. Um primo nosso, que veio passar uns dias, foi pescar no riacho à noite e, ao voltar pela ponte, sentiu a mesma coisa: o frio e o peso no corpo. Ele descreveu como uma preguiça que te derruba. Ninguém conseguia explicar. Era só uma sensação, mas era consistente. Todos que passavam por lá à noite relatavam a mesma coisa. Começamos a evitar a ponte depois de escurecer, usando o caminho mais longo pela estrada de terra. O evento que me fez perceber que era algo mais sério aconteceu comigo. Uns 2 meses depois do relato da minha mãe, era época de colheita. Estávamos trabalhando até tarde. Deu um problema num dos tratores e eu precisei ir à cidade comprar uma peça. Voltei, já passava das 3 da manhã. Eu estava cansado. Só queria chegar em casa e dormir. O caminho mais curto era pela ponte. Eu já sabia das sensações, mas estava de carro, achei que não seria nada demais. A noite estava escura, sem lua. Liguei o farol alto. Conforme me aproximei, vi a silhueta da ponte de madeira. Respirei fundo e acelerei um pouco para passar rápido. Assim que o carro entrou na ponte, o frio veio, mesmo com os vidros fechados. Senti o ar dentro do carro ficar gelado. E o peso, a letargia que minha mãe descreveu, veio com tudo. Meus olhos pesaram, meu corpo afundou no banco. Mas então, algo novo aconteceu. Uma confusão mental. De repente, eu não tinha certeza para onde estava indo. Eu olhava para a frente, para a estrada de terra que levava à sede da fazenda, um caminho que eu fiz a vida inteira. E ele pareceu estranho, desconhecido. Por um instante, tive a sensação de que estava perdido. Minha mente ficou em branco. Eu tirei o pé do acelerador e o carro foi parando, bem no meio da ponte. Eu fiquei ali parado, com o motor ligado e os faróis iluminando o nada sem saber o que fazer. Não era medo, era um vazio, uma desorientação completa. Eu não sabia se devia seguir em frente, dar ré ou sair do carro. Fiquei ali por não sei quanto tempo. Talvez 1 minuto, talvez 5. O que me tirou daquele estado foi um barulho. Um cachorro latiu longe. O som pareceu quebrar o feitiço. A clareza voltou de uma vez. Eu sabia onde estava, para onde ia. A sensação de estar perdido sumiu, mas a letargia e o frio continuavam. Pisei fundo no acelerador. O carro cantou pneu na madeira e eu saí da ponte o mais rápido que pude. Assim que saí, tudo voltou ao normal. A temperatura, a clareza mental. Estacionei o carro na frente de casa e fiquei um bom tempo lá dentro, só respirando, tentando entender o que tinha acontecido. Depois dessa noite, a regra se tornou oficial na família. Ninguém,
Em hipótese alguma, atravessa aquela ponte depois da meia-noite. E, principalmente, nunca depois das 3 da manhã. Nós avisamos os funcionários, os parentes, qualquer visita que aparecesse. Alguns achavam que era superstição, mas a gente não insistia. Apenas avisava. Os fenômenos continuaram. O filho do Inácio, que vinha nos fins de semana, também sentiu. Ele me contou que uma vez chegou de madrugada e, ao passar pela ponte, se sentiu tão cansado que teve que parar o carro e cochilar por uns 10 minutos antes de conseguir seguir viagem. Ele achou que era só o cansaço da estrada, mas quando eu contei as nossas experiências, ele ficou pálido. Disse que também sentia o frio e que a ponte lhe dava uma sensação ruim. O caso mais estranho aconteceu com um retireiro novo que contratamos. Ele não era da região, não conhecia as histórias. Uma noite, ele foi a um bar no vilarejo próximo e bebeu um pouco a mais. Voltou a pé. Já passava das 4 da manhã. Ele não apareceu para trabalhar no dia seguinte. Achamos ele por volta do meio-dia, dormindo profundamente no meio do bambuzal, a uns 50 metros da ponte. Quando o acordamos, ele estava completamente desorientado. Não sabia onde estava, nem como tinha chegado ali. A última coisa que ele lembrava era de ter pisado na ponte. Ele disse que sentiu um frio e um sono incontrolável. Depois disso, um branco total. Ele não se lembrava de ter andado até o bambuzal. Ele pediu as contas e foi embora na mesma semana. Um tempo atrás, apareceu um sujeito na região, um pesquisador ou algo do tipo. Ele andava conversando com os moradores mais antigos, coletando causos e histórias de assombração. Ele ficou sabendo da nossa ponte e veio conversar comigo. Eu não sou de falar dessas coisas, mas resolvi contar a ele, de forma objetiva, exatamente o que eu relatei aqui. Ele ouviu tudo com muita atenção, sem fazer cara de espanto. Anotou algumas coisas num caderno. Quando terminei, ele disse que o padrão era interessante. Segundo ele, em muitos locais onde ocorrem fenômenos assim, há um histórico de eventos marcantes, como mortes, especialmente de pessoas com uma forte ligação com a Terra. Ele achou a coincidência das mortes do meu pai e do senhor Inácio, e o início dos eventos logo depois muito significativa. Ele não deu nenhuma explicação sobrenatural, apenas disse que a energia do lugar parece ter mudado. Ele tirou umas fotos da ponte, mediu a temperatura com um aparelho e foi embora. Nunca mais o vi. Hoje a situação é essa. A ponte continua lá. Durante o dia é uma ponte comum. O sol bate na madeira, os pássaros cantam no riacho, a vida segue normal. Mas à noite ela se transforma. Nós nos acostumamos. Não é algo que nos aterroriza no dia a dia. É mais um fato da natureza, como saber que em tal época do ano aparecem cobras, ou que não se deve ficar debaixo de árvore durante uma tempestade. Nós simplesmente aprendemos a conviver com a particularidade daquela ponte. Às vezes, quando estou na varanda à noite, eu olho na direção dela. Não dá para vê-la daqui, fica atrás de um morro. Mas eu sei que ela está lá, silenciosa no escuro. E alguma coisa acontece nela. Não sei o que é e parei de tentar encontrar uma explicação. É só uma parte da nossa terra agora. Um pedaço de uns 20 metros de comprimento, que depois de uma certa hora pertence a outra coisa. Tudo começou há pouco mais de um ano, quando me mudei para esta casa. Herdei o terreno do meu avô, uma área pequena, com uma casa simples e um campo de milho ao lado. Fica no interior, num distrito pequeno chamado Vargem Fria. Não é exatamente isolado. Há outros sítios e casas a algumas centenas de metros de distância, mas a minha propriedade é a última de uma estrada de terra secundária. Então o movimento é quase zero.
O terreno é cercado por uma cerca de arame farpado antiga, e o milharal ocupa a maior parte do espaço, vindo desde a lateral da casa até o fundo do lote. A casa em si é pequena, um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro. As janelas do quarto e da cozinha dão direto para o milharal. Quando cheguei, a ideia era reformar o lugar aos poucos e ter um refúgio do barulho da cidade. Passei os primeiros meses limpando, pintando, ajeitando a fiação. O trabalho era pesado e eu dormia como uma pedra. O silêncio da noite era total, quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento. Eu me sentia em paz. O problema começou numas 3 ou 4 semanas depois da mudança. Eu acordei no meio da noite com sede. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água e, por puro hábito, olhei pela janela que fica em cima da pia. A lua estava cheia, iluminando o campo de milho com aquela luz pálida, quase prateada. Foi quando eu vi. Tinha uma pessoa caminhando no meio do milharal. A figura era alta, bem mais alta que a média, e magra. Movia-se de forma constante, numa linha reta, paralela à casa, indo em direção ao fundo do terreno. Não parecia estar fazendo nada de especial, só andando. A distância era de uns 30 metros, talvez 40. Eu não conseguia ver detalhes do rosto ou das roupas. Era só uma silhueta escura contra o milho iluminado. Minha primeira reação foi de alerta, claro. Pensei que fosse um invasor, alguém tentando roubar as espigas, embora o milho ainda estivesse verde. Apaguei a luz da cozinha e continuei observando da escuridão. A figura continuou andando no mesmo ritmo, sem olhar para os lados, até sumir de vista no limite do campo, lá no fundo. Fiquei ali, parado por uns 10 minutos, esperando, mas não vi mais nada. Tranquei a porta dos fundos, que eu às vezes deixava só encostada. Verifiquei as janelas e voltei para a cama. Não consegui dormir direito, fiquei pensando quem poderia ser. Um vizinho? Um andarilho? Não fazia muito sentido caminhar ali no meio do milho às 3 da manhã. Na noite seguinte eu acordei de novo. Não sei se foi o meu subconsciente, mas quando olhei no relógio eram 3:07. Levantei e fui direto para a janela da cozinha. E lá estava. A mesma figura alta e magra, no mesmo lugar de antes, começando a mesma caminhada. O mesmo ritmo, a mesma direção. Dessa vez prestei mais atenção. O som. Eu consegui ouvir o barulho dos passos. Não era alto, mas era nítido no silêncio da madrugada. Um som seco de galhos e folhas secas sendo pisados, ritmado. Um passo, depois outro. O som acompanhava perfeitamente o movimento da silhueta. Aquilo me deixou mais intrigado do que assustado. A repetição, a precisão do horário. Era como se a pessoa estivesse cumprindo uma tarefa. Novamente, observei até a figura desaparecer no fundo do terreno. Na manhã seguinte, depois do café, eu saí e fui até o milharal. Procurei por pegadas, por qualquer sinal de que alguém tinha andado por ali. Encontrei alguns galhos quebrados e o chão um pouco remexido, mas era um campo de milho, o vento e os animais pequenos poderiam ter feito aquilo. Não havia um caminho claro, nenhuma trilha que indicasse uma passagem frequente. Isso se repetiu por mais 2 noites. Eu acordava por volta das 3, ia para a janela e via a mesma cena. A figura alta e magra, os passos ritmados, a caminhada em linha reta. Na 5ª noite, eu decidi que ia fazer alguma coisa. Não para confrontar, mas para entender. Deixei a porta dos fundos entreaberta antes de ir dormir. Coloquei um calçado leve ao lado da cama. Programei o alarme do celular para 2:55, para não correr o risco de perder. Quando o alarme vibrou, levantei em silêncio. Fui para a janela e esperei. Pontualmente às 3:02, a figura apareceu no mesmo ponto de sempre e começou a caminhar. O som dos passos chegou até mim, regular e constante. Esperei a figura se afastar um pouco,
uns 50 metros, e então saí de casa. A noite estava fria e o orvalho molhava a grama baixa atrás da casa. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho. Contornei a lateral da casa e parei na beira do milharal. A figura continuava andando, de costas para mim, jamais para o meio do campo. O som dos seus passos era claro. Respirei fundo e entrei no milharal. Os pés de milho eram altos, passavam da minha cabeça. As folhas secas roçavam no meu rosto e nos meus braços. Dei uns 5 ou 6 passos para dentro, seguindo na direção da figura. Foi nesse exato momento que aconteceu a primeira coisa realmente estranha. O barulho dos passos da figura parou. Simplesmente cessou. De um segundo para o outro, o único som era o do meu próprio movimento e da minha respiração. Eu parei também, imóvel. Fiquei em silêncio absoluto, apenas escutando. Nada. O som dos grilos, o vento suave balançando as folhas no topo dos pés de milho, mas nenhum passo. A figura, que estava uns 20 metros à minha frente, eu não conseguia mais ver por causa da densidade do milharal. Mas o som havia sumido. Fiquei ali parado por talvez 1 minuto inteiro, o coração batendo um pouco mais forte. Pensei que a pessoa tinha me ouvido e parado para se esconder. Mas então, a segunda coisa estranha aconteceu. O milharal à minha frente começou a se mexer. As plantas balançavam e se afastavam, como se alguém estivesse passando por elas, abrindo caminho. O movimento seguia a mesma trajetória de antes, em linha reta, se afastando de mim. Mas não havia som algum. Nenhum passo, nenhum ruído de folhas sendo quebradas, nada. Era um movimento visual completamente silencioso. Eu via o caminho sendo aberto no meio do milho, pé após pé, mas era como assistir a um filme sem som. Aquilo me paralisou. Não era o vento. O vento balançava as folhas de cima, de forma mais suave e generalizada. Aquilo era um movimento localizado, sequencial, como uma grande cobra invisível passando por ali. Fiquei olhando sem entender, enquanto o movimento continuava até o fundo do terreno e parava. Esperei mais alguns minutos no mesmo lugar. O silêncio voltou a ser quebrado apenas pelos sons normais da noite. Dei meia volta e saí do milharal. Voltei para casa, tranquei a porta e me sentei na cozinha no escuro. Tentei processar o que tinha acontecido. A ausência de som era o que mais me perturbava. Não fazia sentido. Qualquer coisa que se movesse ali dentro daquele jeito faria barulho. Nas noites seguintes, a rotina continuou. A figura aparecia, eu observava da janela. Eu não tentei mais seguir. O medo não era de ser atacado, mas da própria estranheza da situação, da quebra de uma lei física básica. O som e o movimento deveriam andar juntos. Durante o dia, eu tentava encontrar explicações. Pensei em animais. Um tatu? Uma capivara? Impossível. O movimento era na altura do topo do milho, e a figura que eu via da janela era claramente humanoide e alta. Pensei em algum tipo de brincadeira de mau gosto, alguém usando varas para mexer o milho à distância. Mas quem faria isso todas as noites, no mesmo horário, com essa precisão? E como fariam o som dos passos parar exatamente quando eu entrava no campo? Conversei com um vizinho, o seu Dimas, um senhor que morava a uns 800 metros dali. Fui até a casa dele com a desculpa de pedir uma ferramenta emprestada. Puxei assunto sobre a região, sobre a segurança. Perguntei se era comum ver gente andando por ali à noite. Ele riu e disse que depois das 9 da noite não se via uma alma, que o pessoal dali dormia cedo e acordava cedo. Comentei de forma vaga que tinha ouvido uns barulhos no milharal. Ele disse que devia ser bicho, cutia, gambá. Não insisti. Ele não acreditaria em mim, e eu mesmo mal acreditava. Decidi que precisava de uma prova, de algo objetivo.
Comprei uma câmera de segurança simples, dessas que gravam com sensor de movimento e tem visão noturna. Gastei um dinheiro que não podia, mas a necessidade de entender era maior. Instalei a câmera num poste de madeira que ficava nos fundos da casa, apontada para o trajeto exato onde a figura costumava passar. A câmera era conectada por Wi-Fi ao meu notebook. Naquela noite, preparei tudo. Por volta das 2h50, eu já estava sentado na frente do computador, com a tela da câmera aberta. Às 3h04, a figura apareceu na imagem. A qualidade da visão noturna não era ótima. A imagem era granulada e em preto e branco, mas era inconfundível. Uma forma alta e fina, movendo-se entre as fileiras de milho. O microfone da câmera captava o som do vento e, bem baixo, o som dos passos, aquele croque-croque rítmico. Fiquei assistindo na tela. A figura andava. Os passos eram audíveis. Então fiz o mesmo de antes. Saí de casa em silêncio e entrei no milharal. Assim que dei os primeiros passos para dentro do campo, olhei para a tela do notebook que eu tinha deixado na cozinha, visível pela janela. A figura na imagem continuava se movendo, ou melhor, o milho na frente dela continuava se abrindo. Mas pelo microfone da câmera, o som dos passos tinha parado. Exatamente no mesmo instante em que eu entrei no campo. Eu estava a uns 20 metros da câmera, mas a minha presença de alguma forma afetava o som que ela captava. Continuei olhando a tela. O movimento silencioso prosseguiu até sair do enquadramento. Voltei para dentro e rebobinei a gravação. Estava tudo lá. O início com a figura e o som, a minha entrada no campo. Eu não aparecia na imagem, mas sabia o momento exato. E a súbita interrupção do áudio dos passos, enquanto o vídeo continuava mostrando o milharal se movendo. Essa experiência com a câmera me deixou ainda mais confuso. A coisa, o que quer que fosse, parecia interagir com a minha presença mesmo à distância. Era como se a minha tentativa de observação direta e próxima alterasse uma das propriedades do fenômeno: o som. Passei a fazer pequenos experimentos. Numa noite, em vez de entrar no milharal, eu só abri a porta dos fundos e fiquei parado na soleira. A figura apareceu, caminhou e o som dos passos continuou normal do começo ao fim. Na outra noite, eu dei a volta pela frente da casa e me aproximei do milharal pelo outro lado, o lado da estrada. A mesma coisa. Enquanto eu estivesse fora do limite do campo, o som persistia, mas bastava eu colocar um pé para dentro, entre a primeira fileira de milho, e o som dos passos cessava instantaneamente. O movimento visual, no entanto, nunca parava. Ele continuava seu curso, indiferente. Um primo meu, o Eliseu, veio me visitar um fim de semana. Ele mora em outra cidade e é uma pessoa muito cética, pragmática. Eu não queria contar, achava que ele ia me chamar de louco. Mas na sexta-feira à noite, depois de umas cervejas, a conversa chegou em assuntos estranhos e eu acabei falando. Contei tudo, desde o começo, da forma mais neutra possível. Ele ouviu com atenção sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Preciso ver isso." Eu avisei que era sempre na mesma hora. Ele topou ficar acordado. Ajustamos o alarme para 2h50. Quando tocou, fomos para a janela da cozinha. Eu não precisei dizer nada. Às 3h03, ele viu. "Ali!" ele sussurrou, apontando. A figura tinha aparecido. Ele ficou olhando, os olhos fixos. "É alto mesmo," ele comentou. "E o barulho? Dá para ouvir os passos daqui." Eu confirmei com a cabeça. Ficamos observando por uns minutos. Então eu disse: "Agora vem a parte estranha. Fica aqui olhando, não tira o olho. Eu vou lá fora." Ele pareceu um pouco nervoso, mas concordou. Eu saí, dei a volta e entrei no milharal, como sempre fazia. Dei uns 10 passos para dentro e parei. Fiquei ali no escuro, cercado pelos pés de milho.
Depois de uns 2 minutos, voltei para casa. Eliseu estava pálido. Ele estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada. O barulho parou, ele disse a voz baixa. No momento em que você entrou lá, o som parou, mas a coisa continuou se mexendo. Eu vi o milho se mexendo até o fim. Que porra é essa? Eu não tinha resposta. Só disse, acontece toda noite. A presença de Eliseu e a sua reação validaram a minha experiência. Eu não estava imaginando, não era um delírio, era real. Passamos o resto da noite conversando sobre aquilo. Tentamos bolar teorias. Holograma? Algum tipo de projeção? Mas e o som? E a interação com a minha presença? Aparelhos de som direcionado? Parecia tudo muito complicado, muito tecnológico para um lugar como Vargem Fria. E qual seria o objetivo? Não havia uma explicação lógica que se encaixasse em todos os fatos. No dia seguinte, antes de ir embora, Eliseu me deu um conselho. Não mexe com isso. Deixa quieto. Você olha da janela e só. Não entra mais naquele milharal à noite. Eu concordei. Era o mais sensato a se fazer. E foi o que eu fiz. Passei a ser apenas um espectador. Todas as noites, ou quase todas, eu acordo um pouco antes das 3. É como se meu corpo já tivesse se acostumado. Vou até a janela da cozinha, às vezes com uma xícara de café, e espero. A figura aparece, anda, faz o seu barulho. Eu observo até ela sumir. Depois volto para a cama. É um ritual. Deixei de sentir medo. Agora é mais uma espécie de curiosidade resignada. É um evento que acontece no meu quintal, como a chuva ou o nascer do sol. Apenas acontece. Houve algumas variações ao longo do tempo. Em noites de tempestade, com muito vento e chuva, a figura não aparece. O milharal se agita com a força da natureza. Mas o movimento específico, ritmado, não está lá. Em noites sem lua, na escuridão total, eu não consigo ver a silhueta. Mas se eu abrir a janela, eu consigo ouvir os passos. Eles começam no mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. O som percorre o trajeto de sempre. Uma vez, a energia elétrica da região acabou por volta da meia-noite e só voltou de manhã. Naquela escuridão completa, eu agucei os ouvidos. E ouvi. Os passos estavam lá no horário de sempre. A presença da luz artificial ou da luz da lua não parece ser um fator determinante. O milho já foi colhido 2 vezes desde que me mudei. A primeira vez, eu fiquei ansioso. Pensei que sem o milharal, o fenômeno pararia. O campo ficou vazio, só com a terra e os restolhos secos. Por algumas semanas, durante a noite, não vi nem ouvi nada. O silêncio era completo. Senti um alívio estranho, mas também uma espécie de vazio. A rotina bizarra tinha sido quebrada. Mas então, a terra foi arada de novo e um novo plantio foi feito. O milho começou a crescer. Quando atingiu uma altura de mais ou menos 1 metro, o suficiente para criar alguma cobertura visual, a coisa voltou. Primeiro só o som dos passos. Depois, quando as plantas já estavam altas de novo, a silhueta escura retornou. É como se o milharal fosse uma condição necessária, um palco para o evento acontecer. Eu nunca tentei chegar mais perto. Nunca tive a coragem de correr para dentro do campo no momento em que o som para tentar alcançar o ponto onde o milho está se mexendo. Parte de mim teme o que eu poderia encontrar, ou pior, o que eu poderia não encontrar. A ideia de chegar lá e ver apenas o milho se partindo sozinho, sem nenhuma causa visível, me parece mais assustadora do que encontrar qualquer criatura. É a inexplicabilidade que perturba. A outra parte de mim segue o conselho de Eliseu. É melhor não interagir. Eu sou um observador. E talvez seja mais seguro continuar assim. A fazenda se chama Capão Bonito e está na minha família há 3 gerações. Eu não nasci lá,
mas passei todas as minhas férias de infância e adolescência correndo por aquele pasto. Hoje, depois que meu pai faleceu, eu passo mais tempo lá do que na cidade, ajudando a tocar os negócios. É uma fazenda de gado, terra plana que se estende até onde a vista alcança, com algumas áreas de mata mais fechada, os capões que dão nome à propriedade. O som predominante por lá sempre foi o do vento. Por ser uma área muito aberta, o vento corre solto, assobiando no arame farpado da cerca, balançando as folhas dos ipês e das palmeiras de bacuri. É um som constante que faz parte do silêncio. A gente se acostuma a ponto de não notar mais, a não ser que ele pare, o que é raro. Há uns 15 anos, morava na fazenda uma mulher chamada Elira. Ela era esposa de um capataz que meu avô tinha na época. Não era da região, veio de algum lugar do Nordeste, ninguém sabia bem de onde. Era uma mulher muito quieta, magra, de olhar distante. Tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. Ela não se misturava muito com as outras mulheres dos funcionários. Passava a maior parte do tempo sozinha. Tinha um jeito triste, uma melancolia que parecia grudada nela. Ela tinha o hábito de caminhar. Todo fim de tarde, quando o sol começava a baixar e o calor diminuía, ela saía da casinha dela e andava sem rumo pela fazenda. Mas com o tempo, a gente notou que ela seguia sempre os mesmos trajetos. Um deles era pela beira do córrego do Sapo, que corta uma parte da propriedade. O outro era em direção a um capão de mato mais denso, onde tem uma figueira muito grande e antiga, com as raízes expostas para fora da terra. Ela ficava horas nesses lugares, às vezes sentada debaixo da figueira, outras vezes só parada, olhando o movimento da água no córrego. Ninguém a incomodava. Era o jeito dela. A história dela teve um fim trágico. Numa manhã de segunda-feira, o marido a encontrou. Ela tinha se enforcado em um dos galhos mais baixos da figueira grande. Foi um choque para todo mundo na fazenda. Ninguém esperava, embora todos soubessem da tristeza dela. Falaram muitas coisas na época, que ela sentia falta da terra dela, que tinha uma mágoa profunda por algum acontecimento do passado, que se sentia muito sozinha. O marido dela, um homem bom, mas muito fechado, ficou arrasado. Pouco tempo depois do enterro, ele pediu as contas e foi embora. Nunca mais tivemos notícias dele. A vida na fazenda continuou como sempre continua. A figueira virou um lugar que as pessoas evitavam, principalmente as crianças. A história da Elira foi se tornando uma lembrança triste, um fato que aconteceu no passado da Capão Bonito. Passou um ano, talvez um pouco mais. Foi quando os sons começaram. No início, era algo muito sutil, fácil de ignorar. A primeira vez que eu notei, estava na varanda da sede, no fim da noite. Ventava bastante, um vento sul que trazia um ar mais frio. No meio do assobio constante do vento, eu ouvi uma coisa diferente. Parecia um murmúrio, um som de voz humana, muito baixo e distante. Tão baixo que podia ser qualquer coisa. O atrito de folhas secas no chão, um bicho no mato. Durou poucos segundos e parou. Eu aguçei os ouvidos, mas só ouvia o vento. Não dei importância. Algumas semanas depois, aconteceu de novo. Mesma situação, noite, vento, eu estava do lado de fora. Desta vez o som foi um pouco mais claro. Não dava para entender palavras, mas era inconfundivelmente um som de vozes, como se várias pessoas estivessem cochichando ao mesmo tempo, muito longe. O som vinha na rajada de vento e sumia quando o vento diminuía. A direção era clara. Vinha da área do capão da figueira grande. Comecei a prestar atenção. Toda noite que ventava mais forte, eu ouvia os cochichos. Eles vinham e iam com o vento. Comentei com um dos peões mais antigos da fazenda, o Agenor, um homem que está lá desde o tempo do meu avô. Perguntei se ele já tinha reparado num som estranho no vento à noite.
Ele me olhou de um jeito sério e só respondeu: tem noite que o vento traz conversa fiada. Ele não quis se estender no assunto, mas eu entendi que ele também ouvia. Com o tempo, o fenômeno sonoro se tornou mais complexo. Além dos cochichos, um outro som começou a aparecer, principalmente nas noites de tempo virado, quando o vento sudoeste sopra sem parar por horas. Era um som diferente, não parecia conversa. Era um lamento baixo e comprido, como o choro de uma mulher ouvido através de uma parede grossa. Um som de tristeza pura, sem palavras, só a melodia da lamentação. Esse som também era carregado pelo vento e, como os cochichos, parecia vir das áreas onde a Elira costumava andar. Ora da direção do córrego, ora da direção da figueira. O mais desconcertante é que não era um som fixo. Ele se movia. Numa rajada de vento, o lamento parecia vir da esquerda, perto do córrego. Na rajada seguinte, parecia estar mais para a direita, na direção do capão. Era como se a fonte do som estivesse andando por lá, na escuridão, seguindo os velhos caminhos dela. Isso não era algo que a gente inventou. Outras pessoas começaram a relatar. Um primo meu, que veio da cidade para caçar, passou uma noite em claro. Disse que não conseguiu dormir por causa do choro de mulher que não parava lá fora. Ele estava assustado. Um veterinário que veio vacinar o gado e precisou pernoitar na fazenda perguntou no dia seguinte, de forma casual, se tínhamos vizinhos barulhentos, porque ele ouviu uma discussão ou uma reza alta durante boa parte da noite. Decidimos fazer um teste, eu e o Agenor. Numa noite de lua cheia, em que o vento estava forte e os sons, tanto os cochichos quanto os lamentos, estavam bem nítidos, resolvemos caminhar na direção deles. Saímos da sede e fomos em direção ao capão da figueira, de onde o som parecia vir mais forte. Levamos lanternas potentes. Enquanto caminhávamos, com o vento batendo no rosto, podíamos ouvir os sons claramente. Era uma mistura de murmúrios e daquela queixa longa e triste. Aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Conforme nos aproximávamos da fonte aparente do som, ele ia diminuindo. Quando estávamos a uns 100 metros da figueira, os sons já eram bem mais baixos. Quando finalmente chegamos debaixo da árvore, no local exato de onde o som parecia emanar quando visto da sede, havia silêncio. Apenas o som normal do vento passando pelos galhos e folhas. Nada de cochichos, nada de lamentos. Ficamos ali parados por mais de meia hora. Ligamos e desligamos as lanternas. Não havia nada, nenhum animal, nenhuma pessoa. Começamos a voltar para a sede. E assim que nos afastamos uns 50 metros da figueira, começamos a ouvir de novo. Os sons estavam atrás de nós, vindo do lugar onde tínhamos acabado de estar. Paramos e olhamos para trás. O som continuava. Voltamos para a figueira. Silêncio. É como se o fenômeno só pudesse ser percebido à distância. A fonte do som não é física. Ela não está em um lugar. O som só existe no trajeto entre aquele ponto e quem o escuta. Repetimos isso mais 2 vezes naquela noite, indo e vindo, e o resultado foi sempre o mesmo. Foi a noite em que eu entendi que não havia uma explicação lógica para aquilo. A experiência mais direta que eu tive foi durante uma tempestade de verão. Eu estava no campo, verificando uma cerca que o gado tinha arrebentado, e o tempo virou muito rápido. Nuvens pretas cobriram o céu em minutos, e um temporal desabou, com vento e chuva muito fortes. O barracão de sal mineral mais próximo estava a mais de 1 quilômetro, mas eu estava perto do córrego do Sapo. Corri para me abrigar debaixo de um conjunto de ingazeiros que formam uma copa densa na beira do barranco. Fiquei ali, encolhido, enquanto o mundo desabava. A ventania era tanta que os galhos grossos das árvores estalavam.
E no meio daquele barulho todo eu ouvi. O vento trouxe os sons, mas não como das outras vezes. Pela primeira vez, eles não eram distantes ou abafados. Estavam perto, nítidos, como se a fonte estivesse a poucos metros de mim, do outro lado do córrego. Os cochichos eram palavras soltas, desconexas, em um tom de desespero. E o lamento não era mais só um som. Eram soluços, soluços claros de um choro compulsivo, de alguém com uma dor que não cabe no peito. Então, no meio de uma rajada de vento particularmente violenta, o som do choro parou e uma voz se formou, clara e audível, acima do barulho da tempestade. Não era um grito, era uma fala. Uma frase curta, dita num tom de súplica e exaustão. A voz disse: "Não tem mais volta, só isso." Dito isso, a ventania pareceu atingir o seu pico e depois, aos poucos, foi diminuindo. Quando a chuva amainou e eu finalmente saí debaixo das árvores, só havia o som da água correndo forte no córrego e o barulho normal do vento passando pelo pasto molhado. Os sons, as vozes tinham desaparecido. Hoje convivemos com isso. Os sons são parte da Capão Bonito. Nas noites sem vento, a fazenda é silenciosa. Nas noites de ventania, ela fala. Eu sou geógrafo de formação e, no ano passado, passei cerca de 7 meses morando numa comunidade ribeirinha na ilha do Marajó, no Pará. Meu trabalho era parte de um projeto de levantamento de dados para um estudo de impacto ambiental. Então, minha rotina consistia em percorrer a região, mapear o uso do solo, identificar áreas de roça, castanhais e principalmente conversar com os moradores. A comunidade, chamada Santa Rita do Fundo, era pequena. Umas 30 famílias vivendo em casas de madeira suspensas por palafitas ao longo de um igarapé de água escura. Não havia eletricidade constante, apenas um gerador que funcionava por algumas horas à noite. O acesso era feito apenas por barco, a partir de uma cidade maior, a umas 3 horas de viagem. Aluguei um quarto pequeno na casa de um senhor chamado Belmiro, um dos moradores mais antigos. Era um lugar simples, mas era o suficiente. Eu passava a maior parte do dia em campo, caminhando por trilhas e picadas na mata. O trabalho era cansativo, o calor e a umidade eram extremos, mas a região era de uma beleza impressionante. Meu interesse pelo tema que vou relatar começou de forma casual. Parte do meu trabalho era identificar e marcar no mapa locais de importância cultural para a comunidade. Isso incluía cemitérios antigos, ruínas de engenhos e principalmente os tesos, que são elevações de terra artificiais criadas pelos povos indígenas que viveram ali há séculos. Os tesos são sítios arqueológicos riquíssimos, cheios de cerâmica marajoara. A maioria dos moradores respeitava esses lugares, mas também os via com uma certa desconfiança. Eram lugares pesados, como diziam. Foi numa dessas conversas com o seu Belmiro que ouvi a primeira menção. Estávamos sentados na palafita da casa dele no fim da tarde, e eu perguntava sobre um teso específico, mais afastado da comunidade. Ele me deu as direções, mas depois ficou sério e disse: "Doutor, se for para lá, volte antes de escurecer. Aqueles caminhos de roça, perto dos tesos, não são bons de andar à noite." Eu perguntei o porquê, esperando uma história sobre onças ou cobras. Ele balançou a cabeça. "Não é, bicho. É que às vezes aparece um homem alto, negro, muito feio. Ele não faz nada, só fica parado no caminho ou perto de uma castanheira grande. Mas quem vê, pega um susto que a alma sai do corpo." Eu anotei a informação no meu caderno como um dado etnográfico. Na minha área, é comum ouvir histórias assim, fazem parte da cultura local.
A descrição era vaga, mas específica o suficiente para ser interessante. Homem alto, negro, muito feio. Perguntei a outras pessoas da comunidade, de forma sutil, sobre os perigos das trilhas à noite. Algumas desconversavam, outras repetiam a mesma história, quase com as mesmas palavras. Uma senhora, Dona Laís, acrescentou um detalhe. E tem as vozes, ela disse. Às vezes a gente está na roça, já no fim do dia, e escuta chamar. Uma voz que parece de conhecido, mas quando olha, não tem ninguém. Se a pessoa for boba de seguir, se perde na mata. A mata vira o juízo da gente. Eu agradeci e anotei também. Para mim, eram lendas, mecanismos de controle social para evitar que as pessoas, principalmente as crianças, andassem sozinhas em locais perigosos. Uma explicação racional e acadêmica. As primeiras semanas foram normais. Eu seguia meu cronograma, fazia minhas caminhadas, coletava meus dados e sempre voltava para a comunidade antes do pôr do sol, mais por precaução com animais peçonhentos do que por medo das histórias. O primeiro evento que me chamou a atenção ocorreu cerca de um mês depois da minha chegada. Eu estava trabalhando perto de um teso conhecido como Teso da Bacaba, a uns 3 quilômetros da comunidade. O lugar era uma clareira na mata, com uma elevação suave no centro. Eu estava coletando amostras de solo na borda da clareira. O dia estava nublado e a luz começou a diminuir mais cedo do que o normal. Eu estava concentrado no meu trabalho, agachado, colocando terra num saquinho. Foi quando ouvi meu nome. Foi claro, inconfundível. Adriano. A voz veio da direção da mata, do lado oposto ao caminho de volta. Parecia a voz de um homem, mas não consegui identificar de quem. Levantei a cabeça e olhei. Não vi ninguém. Oi? Eu respondi, achando que poderia ser alguém da comunidade vindo me avisar da hora. Silêncio. Apenas o som dos insetos e dos pássaros. Esperei um pouco. Tem alguém aí? Nada. Guardei meu material na mochila, um pouco intrigado. Olhei o relógio. Já passava das 5 da tarde. Decidi voltar. Durante todo o caminho de volta, fiquei com a sensação de estar sendo observado, mas atribuí isso à sugestão causada pela história que ouvi. Cheguei na casa do seu Belmiro e perguntei se ele ou alguém tinha ido me chamar. Ele negou. Ninguém havia saído da comunidade naquela direção. Eu deixei o assunto de lado. O segundo evento foi mais visual. Aconteceu umas 2 semanas depois. Eu estava retornando de uma área de castanhal, seguindo uma trilha bem demarcada que passava ao lado de uma castanheira enorme, uma árvore que devia ter séculos de idade. O sol já estava baixo e a luz criava longas sombras no chão da mata. A uns 50 metros à minha frente, onde a trilha fazia uma curva suave para a esquerda, eu vi uma figura sair de trás do tronco da castanheira e parar no meio do caminho. Era alta, bem mais alta que a média dos homens da região. E escura. Não consegui distinguir roupas ou rosto, a distância e a pouca luz só me permitiam ver uma silhueta. Ele estava completamente imóvel, de frente para mim. Eu parei de andar. Meu primeiro pensamento foi que era um caçador. Fiquei esperando que ele se movesse, que fizesse um sinal. Mas ele continuou parado. O silêncio era total. Não senti medo, mas um desconforto profundo, uma sensação de que algo estava fora do lugar. A figura não parecia natural. Depois de talvez 30 segundos parado, eu decidi não continuar por aquele caminho. Havia uma picada mais antiga que saía para a direita, um atalho que eu sabia que era mais longo e mais fechado, mas que me levaria de volta para a comunidade de qualquer forma. Dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos da figura, e entrei na outra trilha. Caminhei rápido, o som dos meus próprios passos parecia muito alto. Não olhei para trás para ver se a figura ainda estava lá.
Cheguei na comunidade já no escuro, suando mais pelo nervosismo do que pelo esforço. Não comentei nada com ninguém. O que eu diria? Que vi um homem alto parado no meio da mata. Esses 2 eventos me deixaram mais atento. Continuei meu trabalho, mas com uma cautela redobrada. Comecei a carregar um facão, mais pelo conforto psicológico do que por achar que ele teria alguma utilidade. Passei a prestar mais atenção aos sons e às sombras ao meu redor. O incidente principal, no entanto, e a razão pela qual estou escrevendo isso, aconteceu no meu 4º mês na região. Eu precisava visitar uma área de roça abandonada que ficava a uns 6 quilômetros ao sul da comunidade, num lugar que nem o seu Belmiro conhecia bem. Era uma área mais isolada. Avisei a ele meu destino, como sempre fazia, e levei água, comida, um GPS de mão e baterias extras. A caminhada foi longa e difícil. A trilha era pouco usada e em vários trechos sumia, me obrigando a abrir caminho com o facão. Levei quase 3 horas para chegar. O lugar era uma grande clareira, tomada por vegetação secundária, com alguns pés de mandioca e bananeiras selvagens crescendo no meio. No centro, havia um pequeno teso quase imperceptível. Passei a manhã e o início da tarde fazendo meu trabalho. Medições, fotografias, anotações. O calor era intenso e o ar parado. Por volta das 3 da tarde, eu estava sentado na sombra de uma árvore na borda da clareira, fazendo um lanche. Foi quando as vozes começaram. Não era como da outra vez que chamaram meu nome. Desta vez, parecia uma conversa. Eram múltiplas vozes, baixas, indistintas. Parecia um grupo de pessoas conversando a uma certa distância, dentro da mata. Os sons vinham da direção leste. Fiquei em silêncio, tentando entender o que diziam, mas as palavras eram abafadas, como se eu estivesse ouvindo através de uma parede. A possibilidade de encontrar outras pessoas ali era quase nula. Caçadores, talvez? Pescadores de algum outro igarapé? A curiosidade profissional falou mais alto. Eu era um pesquisador, e um encontro inesperado poderia render informações valiosas. Guardei minhas coisas na mochila e comecei a caminhar na direção do som. Entrando na mata. A mata ali era mais densa, de terra firme, com árvores altas e pouca vegetação rasteira, o que facilitava a caminhada. As vozes continuavam, sempre um pouco à minha frente. Eu andava uns 20 metros, parava para escutar, e elas pareciam estar sempre à mesma distância. Já estou indo! Eu gritei uma hora pensando que poderiam ser trabalhadores de alguma outra localidade. Não houve resposta. A conversa continuou no mesmo tom baixo e constante. Continuei seguindo o som por, eu não sei, talvez uns 15 ou 20 minutos. Eu estava tão focado nas vozes que não prestei muita atenção ao caminho. Em um determinado momento, as vozes simplesmente pararam. De um segundo para o outro, o silêncio caiu, quebrado apenas pelo zumbido incessante dos insetos. Parei e olhei ao redor. Eu estava no meio da mata fechada. Não havia sinal de pessoas, nem de trilha, nem de nada. A sensação foi imediata e desconfortável. Eu estava perdido. Tentei manter a calma. Eu tinha um GPS. Tirei o aparelho da mochila e o liguei. Esperei ele encontrar o sinal dos satélites. Demorou mais do que o normal, por causa da copa fechada das árvores. Quando finalmente conectou, olhei a tela. Segundo o aparelho, eu estava a apenas uns 800 metros da clareira onde eu havia almoçado. A direção apontava para o que eu achava ser o sul. Estranho, eu tinha certeza de que tinha andado para o leste. Confiei no aparelho e comecei a caminhar na direção indicada. Andei por uns 10 minutos. O terreno era plano, sem grandes obstáculos. Parei e chequei o GPS novamente. Agora, ele dizia que eu estava a 1 quilômetro da clareira. Eu tinha me afastado, mesmo andando na direção que o aparelho mandava. Pensei que o GPS estava com defeito, interferência do magnetismo do solo, talvez.
Desliguei e liguei de novo. A mesma coisa. Guardei o aparelho frustrado. Decidi usar o sol como guia, mas o dia estava encoberto e a luz que passava pelas folhas era tão difusa que era impossível determinar a posição exata do sol. Foi aí que um pânico frio começou a se instalar. Eu estava sozinho, numa área que ninguém conhecia bem, e minhas ferramentas de navegação não eram confiáveis. Decidi tentar refazer meus passos, procurar por alguma pegada, algum galho quebrado. Mas o chão da mata era um tapete de folhas secas, tudo parecia igual. Cada árvore parecia idêntica à anterior. Comecei a caminhar no que eu achava ser a direção de volta. Depois de um tempo, me deparei com uma árvore muito específica, com um cupinzeiro grande e escuro na base. Eu tinha certeza de que já tinha passado por ela. Eu estava andando em círculos. As histórias de Dona Laís vieram à minha mente. A mata vira o juízo da gente. Eu me sentei no chão, respirei fundo e tentei pensar de forma lógica. Eu tinha água, comida para mais um dia, uma lanterna e um facão. Se o pior acontecesse, eu poderia passar a noite ali e tentar de novo pela manhã. Ficar parado era a melhor opção para não gastar energia e não me perder ainda mais. Fiquei sentado por quase 1 hora. O tempo passava devagar. A luz começou a diminuir de verdade. E então as vozes voltaram, desta vez de uma direção diferente, a oeste. E era uma única voz, chamando meu nome de novo. Adriano. Era um chamado longo, quase um lamento. Vem! A voz era baixa, mas clara. Eu fiquei imóvel. Não era mais curiosidade que eu sentia. Era uma sensação de alerta, um instinto me dizendo para não me mover. A voz chamou mais umas 3 ou 4 vezes, sempre do mesmo ponto. E então ouvi passos. O som de galhos secos quebrando, alguém se aproximando. Os passos eram pesados, lentos. Eles vinham da mesma direção da voz. Peguei o facão e me levantei, posicionando minhas costas contra o tronco de uma árvore grande. Fiquei esperando, o coração batendo forte no peito. Os passos chegaram mais perto, talvez a uns 20 metros de onde eu estava, do outro lado de um emaranhado de cipós. E então pararam. Eu não via nada. A vegetação era muito densa. Quem tá aí? Perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Silêncio. Nenhum som humano. Apenas os ruídos normais da mata ao entardecer. Fiquei naquela posição por um longo tempo, talvez meia hora. A escuridão estava chegando rápido, como sempre acontece na floresta. Liguei minha lanterna de cabeça. O facho de luz criava formas estranhas nas árvores e nas folhas. Decidi que não podia passar a noite ali, naquele estado de tensão. Tinha que tentar me mover. Escolhi uma direção, a que me parecia mais oposta à da voz, e comecei a andar. Caminhava devagar, iluminando o chão à minha frente, atento a qualquer som. Andei por um tempo que não sei precisar. 1 hora, talvez 2. O cansaço era enorme. Parei para beber um pouco de água e foi quando ouvi um som diferente. Não era voz nem passos, era o som de água correndo. Um igarapé. Fui na direção do barulho. Depois de uns minutos, cheguei à margem de um pequeno curso d'água, não muito largo, com uns 2 metros de margem a margem. A água era escura. Eu não reconheci o lugar, mas sabia que seguir o curso d'água para jusante, ou seja, no sentido da correnteza, era a melhor chance de encontrar um lugar habitado. Comecei a seguir a margem do igarapé. O caminho era difícil, cheio de raízes e lama. Várias vezes tive que entrar na água até os joelhos para contornar obstáculos. Depois de muito tempo, quando eu já estava no limite da exaustão, vi uma luz fraca piscando à distância. Uma luz amarelada, artificial. Acelerei o passo, quase correndo. A luz ficava mais forte. E então eu vi.
Era a luz de um candeeiro na janela de uma casa de palafitas. Eu tinha chegado a algum lugar. Aproximei-me e reconheci a casa. Era a última casa da comunidade de Santa Rita, a casa do seu Matias. Eu tinha andado em um semicírculo enorme e saído quase no mesmo ponto de onde parti, mas pelo lado do rio. Eram quase 10 da noite. Quando cheguei na casa do seu Belmiro, ele estava na porta, preocupado. Ele disse que quando deu 6 horas e eu não apareci, ele já tinha ficado com o coração na mão. Contei a ele que me perdi, mas omiti a parte das vozes e dos passos. Apenas disse que o GPS falhou e eu me desorientei. Ele me olhou de um jeito estranho, um olhar que parecia saber mais do que eu estava contando. Ele apenas disse: acontece. Essa mata tem seus segredos. O importante é que o senhor achou o caminho de volta. Passei os últimos meses do meu trabalho lá, mas nunca mais voltei àquela área ao sul. Terminei meu levantamento me concentrando nas áreas mais próximas da comunidade. Algumas vezes, no fim do dia, eu ainda ouvia um chamado distante. Ouvia um vulto de relance no meio das árvores, mas aprendi a ignorar.